Gente, olha como o dia tá lindo hoje. Olha isso. Tá bem sol. Também não tá tão sol como tá fazendo. Ó, então vamos. Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês do meu dia. Então eu já acordo, vindo pra academia. Volto, tomo meu café e começo a trabalhar. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês. Olha só. O dia tá lindo hoje. Água, fone. Eu vim com essa blusa, mas se eu sentir muito calor, como eu tô com top, é um conjunto, eu sempre tiro, porque a academia tá com a instalação nova do ar-condicionado e eles estão colocando o ar-condicionado que tá lá com 25, gente, 25, ninguém aguenta. Mas é isso, vambora. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. Oi gente, cheguei na academia, estou me arrumando pra trabalhar. E o único penteado nesse calor possível é esse aqui, olha isso. Porque não dá pra inventar, fazer escova, cabelo solto nesse calor, gente, juro, não estou aguentando. E enquanto eu tô me arrumando, deixa eu compartilhar com vocês, né? Em relação ao cowork, se eu não vou mais trabalhar em cowork, como que vai funcionar agora, qual foi a minha visão, né, gente? Porque eu tava indo trabalhar em cowork. E aí, alguns meses que eu compartilhei com vocês, eu gosto muito de trabalhar em cowork. Eu sinto que eu fico mais focada lá realmente, sabe? Eu tenho 2 coworks que eu vou, que é 100% gratuito, eu não pago. A única coisa que eu preciso pagar é o estacionamento. Então, vale super a pena, sabe? Se você, às vezes, não tem canto pra trabalhar em casa, vale muito a pena você ir pro cowork, sabe? Ou, às vezes, você mora com mais pessoas em casa, então fica um falatório em casa, às vezes, pra você trabalhar em home office, ou você não tem um quarto só pra você. Então, eu super indico vocês trabalharem em cowork por isso. Colocar o orçamento que você tem pra ir pro cowork, né? Os gastos. Se você for de carro, gasolina. Se você for de Uber. Se você for de passagem, a passagem. Normalmente, pelo menos nos 2 coworks que eu ia, não tinha lugar pra você esquentar a comida. Ou você levava a comida já quente na marmita e almoçava lá, ou você comprava comida. Então, se você não levar a marmita, você tem que ali também colocar o orçamento do almoço. Mas, resumindo, eu estava gostando muito de trabalhar em cowork. Eu sinto que eu fico muito focada. Tem a situação também do ar-condicionado, porque quando você trabalha em home office, você gasta um pouquinho mais por conta do ar-condicionado, mas você indo pra lá também, você também gasta por conta de almoço. Às vezes você toma um cafezinho, água, estacionamento, sabe? Mas vale super a pena. Mas, o que estava acontecendo? Eu estava indo pro cowork e aí estava acontecendo algumas coisas que não estavam me agradando. Pelo menos nos coworks que eu estava indo. Por quê, gente? Nos espaços que eu estava indo, não tinha só pessoas que trabalhavam. Era um cowork aberto. Então, assim, ia muito jovem, iam pessoas que às vezes não estavam trabalhando, queriam ir pra lá pra bater papo. Por mais que tinha uma plaquinha, não converse, área de trabalho, as pessoas às vezes não respeitam tanto. Então aquilo tava me incomodando muito, que às vezes era horário que eu tava em reunião, às vezes eu tava focada ali desenvolvendo alguma coisa e tava um falatório. Fora a internet, né? Porque quanto mais pessoas no cowork usando a internet, mais a internet ficava fraca. Então já teve casos de eu não conseguir abrir uma reunião por conta da internet fraca. E os gastos que eu tava indo pro cowork, eu falei, cara, por que não montar um home office em casa, sabe? Gente, trabalhar em casa, você precisa ter muita disciplina. Você ter horário pra acordar, você ter horário pra almoçar, ter horário pra ir pra academia, ter horário pra começar a trabalhar. Porque ter horário pra você, principalmente organizar as coisas de casa, sabe? E aí, eu comecei a pensar por que não montar o home office em casa pra mim, pra eu trabalhar em casa. No começo tava bom indo pro cowork, eu gostei da experiência de ir pro cowork, mas essas coisas foram me deixando um pouco chateada, pelo menos nos coworks que eu estava indo. Eu falei, não, acho que eu vou montar um home office pra mim em casa, vai valer mais a pena, até pelos custos que eu tô tendo e essas coisinhas assim, sabe? Já teve um caso de estar um monte de adolescente lá
no cowork, e nesse outro cowork não tinha ninguém, assim, de organização. E os meninos gritando, berrando, zoando, e, tipo assim, a gente trabalhando, sabe? Aí tinha outra senhorinha lá, que a senhorinha se estressou, assim, sabe? E falou, poxa, vocês não estão vendo que aqui é um espaço de trabalho e tudo. Então foram coisas que eu falei, não, cara, eu acho que já tá no meu momento de montar um home office, literalmente, pra eu trabalhar em casa, sabe? E aí foi esse o intuito de montar o meu home office. Então, assim, vou pro cowork? Vou, mas só se eu já estiver na rua, não dá tempo de eu chegar em casa, e se eu tiver uma reunião também, assim, com horário marcado, aí não deu tempo de ir pra casa. Aí eu vou pro cowork. Tirando isso, gente, eu vou ficar 100% em home office agora. Home office, a gente tem essa flexibilidade, mas o meu foco agora vai ser realmente trabalhar em home office. Então, como vai funcionar? Eu tenho me organizado em relação a montar minhas marmitas, tenho ido pra academia mais cedo pra conseguir ter horário pra começar a trabalhar, pra terminar. E o que tem me ajudado muito é isso aqui, gente, é me arrumar antes de trabalhar, sabe? Quando eu tava em home office, eu meio que ficava de pijama, não me arrumava pra trabalhar, e isso faz toda a diferença, eu juro, faz toda a diferença você se arrumar pra começar a trabalhar em home office, sabe? Então, uma das dicas que eu dou pra você, né, passaria pra você, se você também não quer ir pro cowork, enfim, monte um horário pra você trabalhar, se organize em relação às marmitas, sabe? Minha dica, organize a casa à noite, porque quando você acordar vai estar tudo organizado no outro dia pra você trabalhar. Sempre organize a casa durante a noite. Então, quando eu fiz essa escolha de não ir mais pro cowork e trabalhar 100% em casa, eu precisei reorganizar algumas coisas aqui em casa pra conseguir me ajudar em trabalhar em home office, sabe? Então, foi isso que eu fiz. E é isso. Então, vocês vão ver vlogs de home office 100% em casa. Talvez algum vídeo ou outro eu vou estar em cowork, mas como eu falei pra vocês, vai ser um horário que talvez eu tenha uma reunião marcada, não deu tempo de vir pra casa, então eu vou pro cowork trabalhar de lá ou fazer uma reunião, sabe? Mas vai ser raramente. Por esses motivos, assim, sabe, gente? Que eu tava tendo, e eu preciso, assim, de silêncio pra desenvolver os projetos, sabe? As consultorias. Normalmente eu tenho que fazer reunião, então eu preciso de silêncio pra fazer reunião, a internet precisa estar boa. Então foram coisas que eu fui colocando na ponta do lápis e fui vendo que não estava valendo a pena. E detalhe, os gastos também que eu tava tendo em relação a estacionamento, em relação a gasolina, porque o cowork que eu ia não era tão perto assim da minha casa, em relação ao almoço, era sempre café, uma água, e eu custeei, né, acho que é assim que falo, todos os valores, e o valor que eu estava gastando, eu consegui orçar o meu home office, né, pra montar, sabe? E essa foi minha escolha, assim, de montar um home office. Então, tô muito feliz. Vou começar a trabalhar agora, tô me arrumando. Então, uma das coisas também que eu me organizei em relação a isso foi me arrumar sempre, mesmo eu trabalhando em casa, me organizar, me arrumar pra começar a trabalhar. E eu sinto que eu fico mais dedicada também. Eu tenho esse privilégio de ter um quarto só pra mim, pra eu conseguir trabalhar. Então, isso também foi uma das coisas que não estava batendo muito ir pro home office, sabe? Depois que eu pensei, cara, eu tenho um quarto só pra mim, é só fazer um planejado ali, né, pra colocar as coisas no lugar, fazer uma mesa, e eu consigo trabalhar em casa, então não tenho motivo de ir pro cowork. E tinha algumas coisas também que batiam, que era a situação do computador. Hoje eu só tenho um computador e eu tava andando com o meu computador pra cima e pra baixo. Ele não tem seguro, então é a única coisa que eu tenho seria o computador. E eu comecei a ficar pensando muito também sobre isso. Falei, não, cara, hoje, pra minha segurança, é realmente trabalhar em home office. Eu tava pegando muito trânsito também. Exemplo, às vezes eu saía daqui pra trabalhar, sei lá, 8 horas, eu chegava às vezes no cowork 9h30, 10 horas por conta do trânsito. Isso pra voltar também, às vezes eu saía de lá 6 horas, eu chegava 8 horas de casa. Então são coisas que você começa a perceber, e é isso que eu falo pra vocês. Vocês só começam a perceber depois que você faz, depois que você passa. E aí eu comecei a colocar essas coisas na ponta do lápis, sabe? O desgaste, assim, que eu tava tendo de ir pro cowork toda semana. E eu falei, gente, eu parei e pensei, falei, não, hoje pra mim vale muito mais a pena eu investir no meu home office pra trabalhar em casa, sabe? E aí nesse último período da faculdade, finalizando, resolvendo as minhas coisas,
para se formar agora, eu alinhei isso. Então eu vou trabalhar em home office. Eu já tenho, né, que fazer algumas visitas em obras, então eu vou na rua, vou fazer as visitas que eu vou compartilhar com vocês. Mas em relação ao home office, eu vou trabalhar em casa. Então, assim, foi uma escolha minha. Eu sempre compartilhei com vocês aqui um cowork, mas depois que eu comecei a ir, assim, mais vezes durante a semana, eu comecei a perceber essas coisas, assim, sabe? Que era o gasto que eu tava tendo, e outro era a distância que eu ia, né, em relação ao trânsito, tanto pra ir quanto pra voltar. Então, em home office, hoje eu consigo fazer meu horário, então, às vezes, eu não consigo ir pra academia de manhã, eu vou no meu horário de almoço, às vezes eu não consigo no horário de almoço, eu vou no final do dia, e como eu pegava muito trânsito, né, horário de pico pra descer, horário de pico pra voltar pra casa, eu tava perdendo muito tempo, gente, muito tempo. Então, assim, hoje, trabalhando, né, por conta própria, com as minhas consultorias, depois que eu me formar, vou pra parte burocrática, eu também quero fazer um vídeo aqui pra vocês compartilhando, eu tenho esse privilégio, sabe? Foi o que ela tava conversando comigo também, olha, você tem esse privilégio de você escolher se você quer pegar esse trânsito todos os dias, ou se você não quer pegar esse trânsito todos os dias, você tem esse privilégio de querer trabalhar em casa ou não. E aí foi quando eu comecei a pensar nisso, eu falei, não, eu acho que hoje, pra mim, depois de me formar, principalmente, quando eu focar nos serviços, vale muito mais a pena eu trabalhar 100% em home office, sabe? E essa foi minha escolha. Eu tive que organizar algumas coisas também. Então, como ter uma pessoa aqui mais vezes na semana pra me ajudar com as coisas da casa. Então, isso também me ajuda muito, porque eu não fico... Hoje eu não tenho mais tanto tempo como eu tinha de ficar organizando casa e tudo, então isso me ajuda também, né? Então, eu tive que alinhar algumas coisas pra trabalhar 100% em home office em casa. Mas como eu falei pra vocês, eu tento organizar a casa sempre na parte da noite. Eu até comprei um filtro d'água automático já pra me ajudar a não ficar enchendo garrafa. Eu tenho um robozinho que aspira a casa sozinha. Eu comprei uma lava-louça que me ajuda já na organização da casa. Então, assim, eu fui alinhando e montando coisas que me ajudasse a ter um conforto maior pra trabalhar em casa, sabe? E tirasse um pouco os serviços de casa, gente. Porque eu falo por mim, você trabalhar em casa e ser dona de casa também, assim, juro, a cabeça é diferente. Por mais que você esteja trabalhando ali, você fica o tempo todo, meu Deus, tem que parar a casa pra varrer a casa, tem que parar pra lavar a louça, tem que parar, não sei o quê. Então, eu fui me organizando em relação a isso. Então, minha indicação seria essa. Depois que se você começar a trabalhar aí, eu indicaria você ter essa experiência que eu tive em ir trabalhar em home office, e você ter essa experiência que eu também tive em analisar e ver que, pra mim, vale muito mais a pena estar trabalhando em home office em casa e não ir para o cowork, sabe? Então, essa foi a experiência que eu tive, e eu falo pra vocês, gente, experiência é uma coisa que, por mais que a Alan já falava, outras pessoas já falavam, eu queria passar por aquela experiência de sair de casa cedo, me arrumar, ir pro cowork, pegar trânsito na volta, porque eu pegava no mínimo 2 horas, assim, voltando, que era coisa que eu não compartilhava aqui com vocês, indo pro cowork, sabe? Porque era sempre o horário de pico que eu saía. E era muito mais cansativo também, sabe? Então, assim, queria muito contar essa minha experiência pra vocês em cowork. Eu agora vou literalmente trabalhar 100% em home office. Vocês vão acompanhar comigo, visita a obra, talvez um cowork ou outro se eu tiver alguma reunião e estiver na rua e o cowork for próximo a mim, né? Mas assim, meu foco agora vai ser realmente trabalhar em home office. Eu tô montando meu home office aos poucos, como eu compartilhei com vocês. Então falta muita coisa, falta ar-condicionado. Eu tô com o pessoal do marketing montando meu letreiro, né, minha logo. Então eu quero colocar logo também lá no quarto. Quero fazer uma iluminação legal, colocar o jardim vertical, montar um cantinho ali, como eu compartilhei com vocês. Então essa foi minha escolha. Em trabalhar em casa, assim, sabe? E é isso, queria muito compartilhar com vocês agora. Deixa eu ir almoçar pra começar a trabalhar. E comentem aqui se vocês querem vlogs de home office, que agora vai ser em casa que eu vou trabalhar. E eu vou compartilhando com vocês, tá bom, gente? Ó, essa é a base que eu uso. Ela é muito boa. E eu sempre passo uma basezinha assim, sabe? E ó, meu cabelo. Então, até o próximo vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse desabafo enquanto eu vou me arrumando aqui pra trabalhar em home office. Eu queria muito contar pra vocês essa experiência que eu tive em cowork, porque eu sempre falei pra vocês que cowork era muito legal, e realmente era muito legal. Só que depois eu fui vendo o outro lado, sabe? Depois que eu comecei a ir mais vezes, eu fui vendo o trânsito, os gastos que eu tinha. E por escolha, né, gente? Porque eu tenho esse privilégio. E você também, se for trabalhar como design de interiores, começando talvez com
com as consultorias, você também vai ter esse privilégio de escolher se você quer trabalhar ou não de home office. E pra mim, ficou muito melhor trabalhar em casa, em home office, sabe? E é isso, queria muito compartilhar com vocês essa experiência que eu tive. Comenta aqui o que vocês acham. Suelen, eu acho que ainda vale você ir pro cowork. Não, eu realmente acho que você ter escolhido trabalhar 100% em home office vale muito mais. Então comenta aqui também, porque eu acho muito legal a gente ter essa troca. E é isso, agora deixa eu almoçar, galera.